Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda nas nossas pesquisas. Ah, é muito bom ter a companhia de quem sempre acompanha as nossas explorações por aqui. Olá! Nossa, sim, eu estou super animada para a análise de hoje. É um daqueles temas que, sabe, todo mundo acha que entende, mas a ciência sempre traz umas surpresas. Com certeza. E a nossa missão de hoje é desvendar um documento fascinante. O nome do arquivo-fonte que a gente vai usar é 20 Como Construir Resiliência.txt. É um conjunto de anotações bem cirúrgicas, É um material bem direto ao ponto, né? Sem enrolação. totalmente sem enrolação. O nosso grande objetivo aqui, para quem está ouvindo, é extrair a essência, os conselhos mais valiosos mesmo. Como fortalecer a mente para lidar com aqueles desafios que, bom, a vida sempre joga na nossa cara. Inevitavelmente, a vida sempre tem seus solavancos. Pois é, certo. Vamos desempacotar isso. A ideia central que o texto traz é que a resiliência não é um dom mágico, não é um traço genético que a pessoa tem ou não tem. Não é um superpoder de nascença, exato. Não é. A fonte diz que a resiliência é um conjunto de práticas. E tudo gira em torno de um princípio fundamental que, assim, eu achei bem surpreendente. A ideia de que emoções positivas promovem a resiliência. O que é fascinante aqui é que a gente não tá lidando com aqueles clichês de autoajuda, sabe? Aquela coisa vazia de pense positivo e tudo se resolve. Nossa, ainda bem. Porque isso cansa, né? Cansa muito. E a fonte traz uns passos que são, na verdade, bem contraintuitivos. Tem uma parte do texto que fala sobre como tentar suprimir as emoções ruins, tipo, tentar engolir o choro à força, pode literalmente destruir a nossa capacidade de recuperação. A gente tem essa mania de querer mascarar a dor a todo custo. Mas o texto convida a olhar para essa nossa mecânica de um jeito mais estratégico. O ponto de partida dessa estratégia toda é uma coisa que quem estuda bem-estar já ouviu falar bastante, que é a atenção plena, o famoso mindfulness. O mindfulness, sim. Mas aqui o foco não é só, tipo, sentar numa almofada e relaxar. Não é um botão de pausa. Exato, não é só um exercício de respiração para ficar zen. A conexão que o documento faz é bem direta. A atenção plena lida com as emoções positivas porque ajuda a processar o que está acontecendo. Mas, na prática, como é que isso atua para bloquear a nossa ansiedade quando vem uma crise? Então, a mecânica explicada no material é muito interessante. O texto mostra o porquê disso funcionar. A atenção plena age como uma espécie de disjuntor. Sabe quando dá um curto-circuito e o disjuntor cai para não queimar a casa toda? Sei, ele corta energia. Exatamente. A atenção plena corta a espiral negativa. Todo mundo sabe como é. Acontece um evento estressante, um problema grave no trabalho, o cérebro entra em modo de sobrevivência e começa a criar 1 milhão de cenários terríveis. A pessoa perde o controle, né? Um pensamento catastrófico vai puxando o outro e a ansiedade vai lá no teto. Pois é, a atenção plena interrompe isso porque tira o combustível da ansiedade. E qual é o combustível? É a projeção. Se a mente está focada no presente, no agora, ela para de ruminar. A gente simplesmente para de jogar lenha na fogueira. Mas, assim, na teoria é lindo. Na prática, quando o cérebro está buzinando que tem um perigo enorme na sua frente, é muito difícil não ser arrastado por esse pânico. E a base que a gente está estudando aponta para 2 movimentos que a mente faz e que precisam ser parados pela atenção plena. Sim, são 2 armadilhas clássicas. Isso, a primeira, segundo o texto, é não ficar ruminando sobre o passado. Tipo, ficar remoendo o que causou o estresse lá atrás. Ficar igual um disco arranhado, né? Tentando reescrever uma coisa que já aconteceu. Exato. E a segunda armadilha é a preocupação com o futuro que a gente não pode controlar. O texto deixa claro, o foco é lidar com o momento presente, viver e resolver o que está bem na nossa frente agora. E faz muito sentido evolutivo, nosso cérebro adora prever o pior cenário. Era útil quando o pior cenário era um urso saindo da caverna. Hoje o urso é um boleto inesperado. É, um e-mail com letras maiúsculas. E focar o presente ensina o nosso sistema nervoso a separar um problema real de agora de uma invenção catastrófica do futuro. Essa ancoragem no presente meio que prepara o terreno para a segunda grande recomendação do texto, que entra na questão do pensamento positivo. A fonte fala claramente que pessoas otimistas são mais resilientes.
Sim, os dados apontam muito para isso. Mas eu confesso que, quando eu leio pensar positivamente no meio de um furacão, o meu alerta de positividade tóxica começa a apitar. E com toda a razão. Mas o documento tem um cuidado muito grande com isso. A chave aqui não é aquela coisa tóxica de achar que o caos é maravilhoso e dar um sorriso falso. Ah, então não é fingir que está tudo bem quando não está. De jeito nenhum. A análise que a gente tem em mãos não defende ser uma pessoa infinitamente alegre o tempo todo. A palavra-chave que a fonte usa é reavaliação, ressignificação. Entendi. Então, otimismo nesse caso não é botar um óculos cor-de-rosa. É uma postura mais analítica, de reavaliar a situação. Exato. É estar disposto a olhar para algo que pareceu o fim do mundo nos primeiros 5 minutos e pensar de forma realista. Perceber que, olha, as coisas podem não terminar tão catastroficamente mal quanto a imaginação inventou. É dar aquele passo para trás, né? A pessoa ajusta a lente e percebe que o problema é ruim, mas não é o apocalipse. Isso. E ter essa flexibilidade mental é o que permite a gente ir para o próximo passo. Porque quando a gente está sob muito estresse, o nosso foco fica tão fechado em combater o que é ruim, em evitar a emoção negativa, que a gente esquece de buscar as emoções positivas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material é muito enfático nessa terceira recomendação. A gente precisa garantir a experiência de emoções positivas. E ativamente. Ativamente, sim. Não é esperar a alegria bater na porta. O alerta do texto é bem profundo sobre isso. O estresse faz a gente focar tanto em evitar a dor que o lado bom fica totalmente esquecido. E o pior, o texto fala muito sobre o perigo extremo de tentar suprimir as emoções ruins. Esse é um ponto vital e que muita gente faz errado. Lembrar que suprimir emoções negativas é uma armadilha, porque o nosso corpo não tem botões separados para emoção boa e emoção ruim. Se você desliga um, desliga o outro. É a mesma tubulação, sabe? Se a pessoa tenta suprimir a tristeza, a frustração, engolindo aquilo à força, ela acaba suprimindo as emoções positivas também. A alegria, o entusiasmo, vão tudo pelo ralo. É como tentar segurar uma bola de praia gigante embaixo d'água. Nossa, ótima analogia. A pessoa gasta tanta energia tentando manter a dor escondida lá no fundo que não consegue nem nadar. E o resultado final, e o texto usa uma palavra bem específica para isso, é que a pessoa fica entorpecida. Numb, no original. Entorpecida, sem sentir nada. E se o princípio básico da resiliência, como a gente viu no começo, são as emoções positivas, se a pessoa está entorpecida... A máquina para. Ela perde completamente a resiliência. O entorpecimento te protege da dor aguda hoje, mas destrói a sua capacidade de se recuperar amanhã. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque a gente precisa calibrar bem essas expectativas. Calibrar é a palavra certa. O texto traz a quarta recomendação justamente sobre isso, sobre ter expectativas reais. Buscar emoções positivas não quer dizer que as pessoas devam ser felizes o tempo todo. Ninguém é. É humanamente impossível. A fonte é bem pé no chão quanto a isso. Tem um trecho que diz, literalmente, que às vezes a vida vai cheirar mal, vai feder mesmo, vai ser uma droga. E o texto diz que isso não é um problema, não é uma falha nossa. Exato. O correto não é tentar perfumar o que está cheirando mal, é observar a situação, estar consciente dela usando aquela atenção plena lá do começo e seguir em frente, aceitar o desconforto. Aceitar que a dor existe sem deixá-la tomar conta do futuro inteiro. A chave não é deixar de ser otimista, mas ter expectativas que sejam realistas, não deixando a mente ruminar sobre os efeitos negativos que aquilo vai trazer lá na frente. É o equilíbrio entre o agora e a expectativa do amanhã. O problema é temporário, a gente passa por ele, sente o que tem que sentir e continua andando. Agora, mudando um pouco a lente, a gente falou muito do lado interno, da mente do indivíduo. Mas a quinta recomendação muda o foco para a dimensão social, para fora. E o texto é muito claro: construir uma rede de apoio positiva. O apoio social ajuda imensamente com o estresse. Ajuda demais. Se conectarmos isso ao cenário geral, a biologia humana é social.
Nós precisamos do bando para regular o nosso próprio estresse crônico. Mas não é só ter uma lista enorme de contatos no celular. É sobre a qualidade dessas conexões, né? Exato, a lógica das amizades descrita na fonte. A recomendação é focar em amizades onde a gente sabe que é possível contar com o outro. É algo empírico. Mas como se constrói isso? O texto entra nessa mecânica da reciprocidade. As pessoas, os amigos, estão muito mais dispostos a ajudar quando sabem que podem contar com a gente também. É uma via de mão dupla. A regra de ouro que a fonte apresenta é bem direta. Seja solidário para receber solidariedade. Não dá para ser um buraco negro que só suga ajuda e nunca oferece nada. Tem que existir a troca. E aí entra a sexta recomendação, que é ser gentil com os outros. O texto fala que ajudar os outros faz com que a gente se sinta bem com a gente mesmo. E tem um detalhe crucial na fonte sobre isso. É a matemática da gentileza. A ciência mostra que ser legal com as outras pessoas, agir com altruísmo, adiciona mais resiliência à nossa própria mente do que simplesmente fazer coisas boas só para nós mesmos. É contraintuitivo de novo, né? Porque no senso comum, se eu estou esgotado, eu deveria focar 100% em mim para guardar energia. Parece lógico, mas a neuroquímica funciona diferente. Quando a gente sai um pouco do próprio umbigo e ajuda alguém, a gente gera emoções de utilidade, de competência, de propósito. E como as emoções positivas promovem resiliência, a conta fecha. A conta fecha perfeitamente. A gentileza é uma fábrica de emoções positivas muito poderosa. Bom, para ancorar tudo isso na realidade, o documento traz uma nota final que é um belo choque de realidade para quem é imediatista. E a gente vive numa era de imediatismo. Tudo para ontem. O fator tempo. A verdade nua e crua de que todas essas recomendações levam tempo para serem alcançadas. Não acontece da noite para o dia. Nenhuma mágica. A atenção plena exige prática. Não é ler um livro e amanhã você não rumina mais. É treino. O cérebro precisa criar os caminhos. E a rede social também. Ninguém constrói uma amizade inabalável de confiança profunda numa tarde de terça-feira. Especialmente não no meio de uma crise. E essa é a estratégia final do texto. A mensagem principal é começar a construir a resiliência agora, no tempo de paz, digamos assim. Preparar o telhado antes da chuva. Construir antes que um grande estressor aconteça. Porque quando a dificuldade surgir, e ela vai surgir, as habilidades mentais e os relacionamentos necessários para sobreviver a ela de forma mais fácil já vão estar garantidos. Investir hoje. Quando o caos chega, a gente só tem acesso às ferramentas que a gente guardou na caixa de ferramentas ao longo do tempo. Se a caixa estiver vazia, o estrago é muito maior. É um investimento a longo prazo na própria sobrevivência emocional. Bom, para fazer um resumo de valor para quem está ouvindo a gente e absorvendo todo esse volume de informação de hoje. A resiliência definitivamente não é um traço genético. Não é? Ela é um músculo construído através de algumas práticas. Primeiro, a atenção plena no presente para cortar a ruminação. Segundo, a reavaliação realista dos problemas para manter um otimismo viável. Sem positividade tóxica. Exato. Terceiro, o cuidado extremo para não suprimir os próprios sentimentos, lembrando que entorpecer o ruim é entorpecer o bom também. E quarto, a construção de uma rede de generosidade e apoio mútuo. Tudo isso feito com antecedência, antes que a crise bata na porta. Isso levanta uma questão importante, pensando em tudo que a gente analisou nessas notas hoje, especialmente nessa matemática do altruísmo. Se a ciência mostra que ajudar os outros constrói mais a nossa própria resiliência do que cuidar apenas de nós mesmos... O que isso diz sobre a gente? Exato. Será que a verdadeira força emocional de um ser humano reside menos na sua mente individual trancada dentro da própria cabeça e muito mais na qualidade e na força das pontes que ele constrói com a humanidade ao seu redor? Nossa, esse é um pensamento muito provocativo para a gente fechar a discussão de hoje, expande muito o que a gente viu no texto, é para deixar quem escuta refletindo bastante. E eu também vou ficar pensando nisso. Eu acho que é a mensagem que fica.
Bom, um agradecimento imenso à companhia de todo mundo que embarcou com a gente nessa análise profunda de hoje. É muito bom poder destrinchar essas fontes juntos. Foi excelente. Espero que essas ferramentas sejam úteis no dia a dia. Com certeza serão. Um abraço para quem acompanha o nosso trabalho, continuem construindo suas pontes e suas redes de apoio e até a nossa próxima imersão.